Paz, meu irmão. E aí, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, essa semana aconteceu algo que me edificou muito. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos que eu tenho certeza que também o Senhor vai edificar a vida dos irmãos através desse acontecido. Essa semana eu cheguei do serviço e já estava com vontade de cortar o cabelo, como vocês podem ver, raspei a cabeça e comentei com a minha esposa, falei que queria cortar o cabelo bem baixinho e tal. Mas num certo dia eu cheguei do serviço, entrei no banheiro, peguei minha maquininha e raspei a minha cabeça. E quando eu saí do banheiro, entrei no quarto, ela tomou um susto, assim. Inicialmente ficou meio estressada porque eu raspei a cabeça daquela forma. Ela achou que eu iria cortar o cabelo baixinho, né? Iria num salão e cortar lá, né? Não iria pegar a maquininha e raspar o cabelo em casa. Mas, beleza, depois dessa experiência, depois dela ter tomado esse susto, né? No outro dia, fui a uma reunião com os irmãos para a gente estar orando e um irmão trouxe uma reflexão naquele momento. Ele brincou e tal e depois ele trouxe uma reflexão. Ele disse assim: agora imagina se a sua esposa chegasse, entrasse no banheiro e depois chegasse no quarto com o cabelo dela raspado. Qual seria a sua reação? E naquele momento parei um pouco para pensar. Foi algo interessante que ele trouxe, o que ele disse. E nós, depois que eu parei para refletir, e nós, quando nós somos chamados pelo Senhor, por Cristo, para viver na sua igreja, no seu corpo, nós consideramos uns aos outros, consideramos o corpo de Cristo antes de tomarmos uma atitude, seja ela qual for. Porque nesse exemplo bobo de eu ter raspado a minha cabeça, veio uma reflexão profunda, onde Cristo assim ministrou no meu coração e trouxe esse compreendimento do significado do que é viver num corpo, do que é viver uma vida verdadeira na igreja. Lembrando que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo de pessoas, membros, uns aos outros ligados em um só corpo, Cristo sendo a cabeça. Imagina eu vendo a minha esposa com a cabeça raspada. Iria trazer um choque, iria trazer inquietações no corpo, porque vivemos num corpo. E como nós devemos considerar todas as coisas, todas as nossas atitudes. O Senhor fala muito e traz a comparação do casamento com a vida na igreja, a vida no corpo de Cristo. O Senhor diz que assim como quando nós casamos no Senhor, casamos com a nossa esposa, há uma aliança entre nós, nossa esposa e Cristo e Deus. Há essa aliança. E assim também quando nós somos chamados, o Senhor faz essa comparação e o Senhor nos enxerta no seu corpo, assim nós fazemos parte de um só corpo. Não vivemos mais sozinhos como éramos antes. Antes vivíamos sozinhos, fazíamos o que nós queríamos, na hora que bem entendêssemos. Agora já não mais. Agora vivemos em um corpo.
E o Senhor traz esse exemplo, tanto do casamento, onde somos um só corpo. O Senhor diz, quando nós casamos, somos um só corpo, nós e nossa esposa. Mas assim também, quando nós somos chamados por Cristo, somos um só corpo. Ele traz essa referência. E como nós devemos ter esse entendimento. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o Senhor já trazendo um entendimento onde nós fomos comprados por um alto preço. Não somos mais donos de nós mesmos. Cristo nos comprou pelo seu sangue. Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, derramou o seu sangue naquela cruz, por obediência ao Pai, por amor a nós, resgatou as nossas vidas onde estávamos perdidos em trevas. Cristo nos comprou. Não somos donos mais de nós mesmos. Não fazemos as coisas que queremos na hora que bem entendemos. Pegamos uma maquininha no nosso banheiro e raspamos a cabeça. Não fazemos mais, não temos mais essas atitudes. Tudo devemos considerar uns aos outros, ao corpo de Cristo. Tudo o que fazemos com o nosso corpo deve considerar aquele a quem ele pertence, Cristo. Não temos mais autonomia egoísta para assim fazermos o que bem entendemos. Tem um irmão chamado Art Katz, acho que é assim que se pronuncia. O cristão que não considera o corpo antes de agir vive ainda sob a velha natureza. A independência que Cristo veio crucificar. Olha que profundo essa citação desse irmão. O cristão que não considera o corpo antes de agir vive ainda sob a velha natureza. Então, quando nós fazemos, seja lá o que for, sem considerar o corpo de Cristo, da mesma forma que nós casados, quando nós vamos fazer qualquer coisa, devemos considerar a nossa esposa. Eu não jogo bola, mas muitos irmãos jogam. Você não sai para jogar bola sem conversar com a sua esposa, com a irmã, sem considerar a vida dela, o que ela acha. Você não só sai e vai jogar bola. Porque na hora que você voltar, vocês vão ali ter alguns atritos, né? Assim é a vida no corpo. Nós não saímos para jogar bola sem dar satisfação ao corpo. Nós consideramos o corpo. Isso trazendo esse exemplo. Se fazemos isso, então a velha natureza ainda reina em nós. A independência que Cristo veio crucificar. Não vivemos dependentes, não somos dependentes de nós mesmos. Não confiamos na força do nosso braço mais, mas confiamos em Cristo. Dependemos de Cristo, dependemos do seu corpo. Quando eu cito Cristo, não há
aquela experiência que muitos vivem também de Cristo. Não, eu sou cristão, é Cristo e eu. Cristo no céu e eu na terra. Acabou. Não estou dizendo dessa experiência também. Porque se nós servimos a Cristo, Cristo tem um corpo, tem uma igreja, onde nós devemos estar. Então, nós devemos considerar e depender de Cristo, do seu corpo. Não somos mais dependentes de nós mesmos. A igreja é um só corpo. E somos membros uns dos outros. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Corpo, um único corpo. Cristo tem apenas um único corpo, o corpo de Cristo. E somos membros desse corpo, ligados uns aos outros. Não somos ilhas. Cada decisão impacta o corpo. Tudo o que fazemos deve levar em conta o efeito na vida do corpo. Porque tudo que nós fazemos tem uma consequência, não somente em nossas vidas, mas na vida do corpo, porque somos e vivemos em um corpo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 23 e o 24. Porque o marido, essa experiência que eu citei, entre o Senhor faz a comparação do casal, do casamento e da igreja, do corpo de Cristo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Como a igreja é sujeita a Cristo, ao cabeça do corpo. Assim também o Senhor traz o exemplo onde em um casamento a mulher deve ser sujeita a seu marido, mas também o marido sujeita a sua esposa, considerando tudo uns aos outros. Considerar sujeição. E como é difícil essa palavrinha nós colocarmos em prática, sujeição. Porque está ligada ao orgulho. Somos muitas das vezes orgulhosos. Se o irmão fala A para nós logo fazemos B, porque nós não somos sujeitos. Por que eu vou obedecer ele? Sujeição. Como nós devemos permitir que Cristo opere a sujeição nas nossas vidas. Sejamos sujeitos uns aos outros. Porque muitas das vezes nós não consideramos o que nós estamos querendo fazer. Porque nós não somos sujeitos. Porque quando nós consideramos ao corpo de Cristo antes de termos alguma atitude, tem aquela possibilidade onde o corpo pode falar, não, você não deve fazer isso, você está errado em tomar essa atitude. E aí está já liga a sujeição com a obediência, porque agora você recebeu uma orientação do corpo. Você já queria fazer aquilo, você considerou e agora? Agora você tem que colocar em prática o quê? A sua obediência. Então por isso que muitas das vezes já nem consideramos, porque nós
pode ser que venha uma instrução e nós não queremos obedecer essa instrução. Então nós queremos fazer algo, pegamos e fazemos sem considerar nada ao corpo. Assim como a esposa se submete ao marido, a igreja se submete a Cristo. E cada membro se submete ao corpo, à ordem, a respeito, à aliança. Aliança. Essa aliança, quando nós casamos e colocamos no dedo, é uma aliança entre o homem, a esposa e o Senhor. Assim também, quando Cristo nos coloca no corpo, há uma aliança entre nós, primeiramente Cristo, o corpo e nós. A mesma aliança. Aqui no Antigo Testamento, Acã e o pecado escondido que afetou todo o corpo. Aqui é um exemplo de fato que a nossa atitude não reflete somente nós, mas sim no corpo de Cristo. O povo de Israel havia acabado de conquistar Jericó de forma milagrosa, mas Deus havia dado uma ordem clara. Ninguém deveria tocar no despojo da cidade. Tudo seria consagrado ao Senhor. Josué, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Mas um homem, Acã, desobedeceu, pegou para si uma capa babilônica, prata e ouro, e escondeu tudo em sua tenda. Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21. Um homem resolveu tomar uma atitude por sua conta. Pegou a capa babilônica, prata e ouro e escondeu na sua tenda. Mas isso teve uma consequência. Mesmo tendo sido um só homem que pecou, todo o povo de Israel foi afetado. Eles foram derrotados na batalha seguinte contra a pequena cidade de Ai. Então, através de todo o corpo, toda Israel ali sofreu um dano por causa da atitude de um. Somos um corpo, estamos ligados uns aos outros. Se eu tomo uma atitude, logo a consequência não vem só para esse membro que tomou essa atitude, mas sim para todos. Israel pecou. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Josué capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus não disse, Acã pecou. Deus não falou, Acã pecou. Deus não fala, aquele membro pecou. Isso mostra que mesmo sendo uma decisão individual, o erro de um afetou o corpo inteiro. Quando nós fomos chamados por Cristo, nós fomos inseridos no corpo. Nós não somos mais um indivíduo autônomo. Nós somos membros de algo maior, o corpo de Cristo. A escolha de um pode trazer bênção ou prejuízo a todos. Mesmo decisões que parecem pequenas, como um exemplo, raspar a cabeça, devem ser consideradas com maturidade, em unidade, porque não vivemos mais só para nós. Se nós alcançarmos essa experiência, né, irmãos? De considerar até uma atitude dessa de
raspar a cabeça? Quão o Senhor não se alegraria nas nossas vidas e nós cresceríamos na graça e no conhecimento do Senhor? Assim como Acã não consultou a Deus, nem pensou no corpo e prejudicou todo o povo, hoje, quando agimos sem considerar nossa esposa ou a igreja, o corpo, podemos estar trazendo confusão ou feridas, mesmo sem perceber. Não somos mais donos de nós mesmos. Somos parte de um só corpo. E Cristo é a cabeça. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 ao 27, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidando um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Até uma atitude boba, seja ela qual for, alegrará o corpo ou entristecerá o corpo. Efésios capítulo 5, 30 e 32. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Membros do seu corpo, dos seus ossos. Assim somos nós, casados com as nossas esposas. Assim também, só um momentinho, irmãos. Bora terminar o vídeo aqui. Você quer pôr a bermuda? Não? Considerando a esposa chamou, né, irmão? Você tem que atender na hora, né? Então, como a gente estava dizendo aqui, assim devemos considerar, porque como somos casados, somos partes de um só corpo, dos seus ossos, assim também é o corpo de Cristo, a igreja. A união do casamento é uma sombra da união espiritual com Cristo, o que se espera do marido e esposa. Unidade, cuidado, consideração. É o mesmo princípio que rege o corpo de Cristo. A mesma experiência. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Que nós possamos alcançar essa experiência em Cristo Jesus. Deus abençoe.